Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque nessa data tão importante, 480 anos da cidade de Santos. Parabéns, Santos, parabéns a toda a população santista que construiu e vai construir essa cidade aí que, ao lado de São Vicente, que completou no último dia 22, 494 anos, compõe aí a ilha de São Vicente, a ilha de Guaiaó, né? Guaiaó que infelizmente não é mais nome de rua aqui na cidade, mas a gente tem que lembrar, eu sempre falo isso, o povo, para a gente ver o que vai ser o nosso futuro, a gente tem que preservar e relembrar o nosso passado. Vamos falar muito dentro das comemorações dos 480 anos de Santos, o Jornal em Foque de hoje, um tema que muitas vezes é pouco abordado, mas merece uma reflexão, a importância da população negra na construção da cidade de Santos. E aí, uma profissional muito gabaritada, guia de turismo, graduada em Relações Públicas, idealizadora do Mochilando Afroculturas, Augusta França, é a nossa convidada de hoje nesse programa que é gravado, mas você pode acompanhar, obviamente, pelas nossas redes sociais e lembrando, 5 horas da tarde na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Augusta, obrigado pela sua presença, um prazer tê-la aqui conosco nesse programa especial aí das comemorações dos 480 anos de Santos. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui, né, no aniversário da nossa cidade, e poder falar da história do povo preto da cidade de Santos. Exatamente, aí uma história riquíssima que a gente merece aqui ter os quilombos, né? E às vezes, né, as pessoas talvez não saibam, não valorizem, né? Eu sempre falo, para alguém, a gente hoje, né, ficar debaixo da sombra, alguém lá atrás plantou, né? Sim. E às vezes as pessoas esquecem que alguém teve que plantar aquilo lá. Isso vale para a vida, né? E aí eu até entender para as pessoas uma aula efetivamente na construção, a importância, né? A gente teve a população, os portugueses, a população branca, a gente teve também população, né, a população também dos povos originários também e obviamente a população preta, que tem um papel fundamental na cidade, apesar do censo do IBGE apontar que Santos é predominantemente branca, né, com 2/3 da população, segundo dados do IBGE. É claro que muitas pessoas ainda na hora de colocar não se colocam ainda na questão efetiva do censo, mas a participação foi fundamental. Como que, só explicar para as pessoas a importância da cultura negra na cidade, para a cidade, Augusta? O que você, com as tuas experiências, depois com o teu projeto muito legal, Mochilando Afroculturas aqui, né? Como é que desenvolveu aí essa importância aí nesse sentido? Para as pessoas entenderem também, através dos quilombos, através de histórias que muitas vezes, e personagens que muitas vezes estão escondidos na nossa história. Então, a história da população negra na cidade de Santos, ela não é diferente da história da população negra no Brasil, né? A cidade de Santos, a população negra começa a chegar aqui no século XVI, isso por volta já de 1536, quando foi constituída aqui os engenhos de cana-de-açúcar. Daí a população já começa a chegar pelo Porto de Santos, vindo, né, que foi sequestrada no continente. Sim, é sempre importante bom lembrar isso. a gente lembrar isso. Não vieram porque quiseram, vieram porque foram forçados. Não foi uma escolha, elas foram... Muitos morreram no caminho. Sim, elas foram arrancadas do seu país de origem e vieram para cá, foram submetidas a esse processo de escravização. Aí vieram para cá,
para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar de Santos e da região. E esse processo foi acontecendo de forma constante, porque depois veio o ciclo do café. Então, através do Porto de Santos, chegavam sempre muitas embarcações de pessoas africanas trazidas como escravizadas para o desenvolvimento não só da cidade de Santos, mas também de São Paulo, né, da interior de São Paulo, da capital. Então foi um processo assim que levou do século XVI até o século XIX. Havia toda essa movimentação no Porto de Santos com a chegada dos africanos. Tem ideia quantos homens e mulheres chegaram ao Brasil nesse período, nesses séculos aí de 16 ao 19? Pelo Porto de Santos, existe alguma estimativa, algum dado? Assim? Pelo Porto de Santos não existe, não cheguei ainda a essa estimativa, né? Eu não sei se existe isso. A gente sabe que no Brasil isso aconteceu, foram mais de 4 milhões, né, de africanos chegaram aqui. Pelo Rio de Janeiro, no Valongo também, né? Isso não Salvador, né? Claro. Então isso no Brasil como um todo. Aqui em Santos, o que a gente consegue assim, mais ou menos assim, chegar a um número, mas não é um número exato, é que nós temos a caminhada ao Negro e o Café, que a gente conta, né, a história do Negro e Café e o desenvolvimento econômico da cidade de Santos. Então, a gente foi buscar informação sobre a chegada dos africanos para trabalhar nas fazendas de café. Então, as fazendas de café do interior de São Paulo, que eram inúmeras, né, a gente chegou a uma quantidade de 125 fazendas de café. Só no estado de São Paulo? Só no estado de São Paulo, no século XIX. E os africanos chegavam aqui, como eu falei, pelo Porto, e em determinada ocasião, na segunda metade do século XIX, havia cerca de 14 mil africanos trabalhando nas fazendas de café do interior de São Paulo, que é o número que a gente chegou. Isso pode não ser, né, sim. totalmente, mas a gente conseguiu chegar e todos esses cerca de 14 mil africanos, todos chegaram pelo Porto de Santos. Sim. Né? Então, só nesse período aí da segunda metade do século XIX. Só nesse período que vai do começo do século XIX, né, na época do ciclo do café. Tá, que é metade do século XIX até início do século passado, final, né, até o período da abolição, a gente tem essa quantia, né, de 14 mil. Não temos anterior a isso, né? Realmente são histórias importantes que a gente precisa resgatar e lembrar também, né? E às vezes volto a dizer, né? Basicamente todos passaram pelo Porto de Santos, né? Que é o que tinha, na realidade, eram os trapiches que tinham no Porto de Santos, que o Porto que também completa agora, também dia 2, também completa aniversário também, né? Mas só que o que tinha nessa situação. E aí... Até se me permite, assim, a gente tem, que a gente coloca na caminhada do Negro Café, a gente tem que na século XVII, as embarcações iam chegando, uma média de 600, 700, 1.000 africanos. Paravam, né, as embarcações aqui no Cada embarcação vinha com mil pessoas vivendo naquelas situações. Sim. Aí era muitos infelizmente. E era frequente, né, nesse período do século XVI, século XVII, XVIII, chegar em embarcações, antes do período do ciclo do café, chegar em embarcações com esse número de pessoas africanas. O fato de Santos, né, e aí a gente entra dentro desse contexto, o fato de Santos ter sido, e a gente tem aí alguns nomes, né, José Bonifácio, enfim, outros nomes também, Santos era uma cidade de vanguarda nesse aspecto, em termos de, até a própria abolição da escravatura, aqui em Santos teve foi um pouco antes, né, nesse sentido, né.
Não foi isso? Só para... Se eu estou falando alguma besteira. Os abolicionistas, eles começam a ter uma atuação muito forte na cidade de Santos no período do século XIX. Né? Isso por volta de 1870, começa esse movimento maior abolicionista aqui na nossa cidade. Então, tiveram que cumprir um papel importante, porque em 1882 quando é constituído o Quilombo do Jabaquara, foi uma iniciativa, a ideia de se constituir o Quilombo do Jabaquara partiu de abolicionistas da elite, né? Do Xavier Pinheiro e do Américo Martins. Aí eles que dão a ideia de constituir um local de abrigo da população negra, porque nessa ocasião existia um número muito grande de pessoas fugidas aqui para a cidade de Santos, numa época em que a população, para ter uma ideia, era uma época que a população de Santos era em torno de 15 mil pessoas e já havia cerca de quase 5 mil pessoas negras fugidas das fazendas, né? De café que vinham para a cidade de Santos, então e ficavam, como a cidade só existia no centro histórico, não existia abrigo para essas pessoas, né? Então eles têm, os abolicionistas, uma reunião, né, que eram vários... Muito no Guarani, né? Muitas reuniões aconteceram no Teatro Guarani. Sim, no Teatro Guarani, até a gente passa, a Caminhada dos Quilombos passa pelo Teatro Guarani para poder contar a história dos abolicionistas no Teatro Guarani. Então, daí eles têm essa ideia de ter um local para ter essas pessoas abrigadas. Aí surge a oferta, né, através de um abolicionista italiano, que pertencia a essa elite, esses abolicionistas, de ceder as terras dele do Jabaquara, e ele tinha lavouras ali, então daí é aceita, né, essa oferta dele de levar essas pessoas. Aí precisaria ter uma liderança. O Quintino de Lacerda foi escolhido para liderar o Quilombo do Jabaquara, e daí começa toda uma organização para poder ser constituído o Quilombo, isso em 1882. 1872. Então essas histórias que a gente vai no dia 31, né, tratar. Vamos falar exatamente sobre essa caminhada também, a primeira de várias ao longo do ano, né, de 2026. Sim. A gente já está na 42ª. Só a caminhada dos quilombos. Né? Que acontece Mas vamos falar mais detalhadamente da caminhada. 42ª, mas essa é a primeira do ano, que vai acontecer no próximo sábado, dia 31. Aí a gente fala sobre isso também. Mas até para entender, né, as pessoas entenderem também, né, um pouco, né, Augusto, essa importância de, assim, ao contrário, né, dos imigrantes que vieram, muitos com aquele sonho dourado, né, de conhecer o Brasil, né, até para o cenário também na Europa, principalmente na Europa, tudo. No caso da população negra não foi bem assim, foi muito diferente, né? Foram situações, infelizmente, muitos morreram no caminho, sofrendo todos os tipos de maus tratos, para a gente não falar outra coisa, crianças, né, afastadas, famílias afastadas, enfim, é uma triste constatação que a cidade merece e precisa fazer esse resgate. Santos faz esse resgate efetivo, assim, a cidade como um todo valoriza esses personagens? Você acha, Augusto? Ou você acha que a gente precisaria... Opa, peraí. Né? Não, eu tô nesse peraí, né? Opa, peraí, né? Então, eu estou vendo pelo perfil da própria cidade, né? Que eu falei, segundo dados do IBGE, praticamente 2/3 da população vive e é formado por brancos, né? Então, pode ser até, a gente trouxe vários convidados, algumas discussões, porque aí algumas pessoas não se consideram, às vezes são descendentes de negros, mas não se colocam como nem pardos, né? Nesse sentido, mas enfim, é uma outra discussão, uma coisa. Mas a cidade valoriza alguns nomes, e eu pego o gancho do próprio senhor Anísio, né? Que a gente entra numa outra discussão, né? Que uma rua
né? Aliás, muita gente frequenta essa rua sem saber que ela fica atrás do Museu Pelé, né? E em frente ali o Arcos do Valongo, onde acontecem vários eventos nesse sentido. Uma rua pequena, mas ela prestava homenagem para um, entre aspas, benfeitor. Conta essa história, então, Augusta, por favor. Então, com esse trabalho que a gente faz da Caminhada dos Quilombos, em determinada ocasião a gente conseguiu levar a Dona Helena, que é a família, né, do seu Anísio, que hoje a travessa tem o nome do Anísio da Costa. Então, quando eu soube da história da Dona Helena, isso em 2003, eu fui atrás, né, eu quis conhecer a Dona Helena, porque que acontece? O fato de eu fazer um trabalho que conta a história de um quilombo, e conta a história de pessoas negras fugidas das fazendas de café do interior de São Paulo, o seu Anísio, o pai da Dona Helena, ele representa tudo isso, a história dele, porque que acontece? Ele é um angolano, chegou, veio nas condições de escravizado para o Brasil, foi levado para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas de café. Angolano, quilombola e trabalhador do Porto, que Sim. morreu aos 110 anos. 110 anos. Daí ele trabalha, né, como escravizado no interior de São Paulo, fazenda do café, e ele foge das fazendas, que é a história que a gente conta na Caminhada do Negro e o Café, e vem fugido para Santos, e é no Quilombo do Jabaquara que ele foi morar. Né? Ele mora no Quilombo do Jabaquara. Então imagine, a gente está ali contando a história, no meu caso, né? Contando a história de 5 mil moradores negros, africanos, já nacionais, que fogem das fazendas de café e procura refúgio no Quilombo do Jabaquara. E o seu Anísio é o único que a gente descobre, que além do Quintino, que tem uma identidade, né? Um desses moradores quilombolas, e daí a gente descobre a história dele e seus descendentes, que são santistas. Então a gente passa a ter tá mais presente na vida da Dona Helena, e eu faço um convite para ela e a família participar da Caminhada dos Quilombos. Aí ela, né, devido à idade, ela foi levada de carro até o local, e daí eu contei para ela que ela desconhecia a história do Quilombo do Jabaquara, então Que legal. contei para ela e aproveitei para falar, né, passei a ter conhecimento sobre a história do pai dela e contar a história do pai dela a partir daquele dia, em 2023, quando ela esteve presente na caminhada. E justamente naquela ocasião também a Débora Camilo, né, vereadora. Sim, vereadora Débora, um abraço, vereadora Débora Camilo, pessoal. Que estava também na caminhada naquele dia. Daí quando a gente passa... contar toda aquela história, causou uma emoção muito grande, né? Poder apresentar alguém descendente né? Isso em 2023. Mas... 2023. Daí quando a gente passa agora chegando na história do casarão, né? Da Frontaria Azulejada, do Comendador Neto, daí quando eu conto lá a história que ali existia uma senzala, ele era o escravagista. Ele tinha nas suas propriedades cerca de 217 pessoas africanas, né, e descendentes escravizados, que eu conto a história. Quando a gente sai do casarão, aí que eu estou atravessando, a gente está atravessando com o grupo, atravessa ali, né, do que antigamente levava o nome de Comendador Neto. Aí eu falo para a Débora, né, aponto a placa, falo, depois de toda essa história que você já viu, você está cruzando uma rua que homenageia esse escravocrata, e na né? placa Filantropo, né, que aparecia, isso, né? Ele era que aparecia também. Daí a gente embaixo parou. Aparece lá um breve resumo da pessoa. Sim. Em Santos tem essa questão das placas, quem foi, né? Quem foi. Algumas são meio esquisitas. Eu vi uma que também, o médico dedicado. Pô, médico dedicado não quer dizer nada, né? Todo profissional tem que Todo profissional tem que ser dedicado, né? Daí quando a gente para ali, né, para fazer essa reflexão sobre toda a história que tinha sido contada ali no casarão, aí faço comentário com a Débora, ela falou assim, mas a gente pode mudar essa história. E daí começa todo um processo para homenagear o Anísio. Isso. Né? O Anísio, a família do Anísio, ela dá
entrada lá pela Câmara e a gente conseguiu, no ano passado, fazer essa reparação histórica, seu Anísio. E A aí, dona Helena, a infelizmente, dona Helena, não... ela estava presente. Ah, conseguiu? Ela sabia, ela estava acompanhando, foi uma Porque ela coisa faleceu muito em abril do ano é. passado, isso foi antes, então. Ela faleceu exatamente 10 dias após a inauguração da Olha, placa. que bom. A gente já viu numa conversa com Nossa, ela falando que dessa bom que ela homenagem. conseguiu em vida. Eu achava que não... que ela Eu não até te tinha. mandei uma foto aí que ela está na inauguração, né? Que está ali várias pessoas ali, pessoas, ela está no ela tá ali, né? É nessa foto, quem está nos Isso, assistindo... ela está vai ver no pela meio TV. sentadinha, né? A Tem Débora está ali bastante sentada. gente ali, mas assim, ela tá ali, né? Grande parte dessas pessoas são da família dela, né? Que vieram de várias localidades. Isso, né? tinha mais ou menos umas 16 pessoas da família, a gente foi fazer a foto com ela, estava feliz. Que esse legal. dia, a velha guarda da X9 prestou uma homenagem, né? Teve samba, tudo para poder homenagear. E foi tudo muito lindo, assim, ela estava feliz. E é interessante que ela vinha... Bom que ela está... a homenagem conseguiu... eu realmente não Ela vinha sabia num processo assim, que ela não estava bem de saúde, passou por várias internações. 100 anos também, né? Ela tinha 100 anos. 100 anos, ela tinha acabado de fazer 100 anos. E ela ficou boa justamente nesse período. Que legal. E 10 dias após, ela faleceu no mesmo dia, na mesma data que o pai, de falecimento do pai dela. Mesma data? Isso, porque foi dia 13, né, de abril. 13 de abril. A inauguração. Na placa. Isso, Felipe. Ali, tá, agora dá pra ver melhor. Obrigado, Felipe. Obrigado. Aproximou a dona Helena ali. Né? Aí ela faleceu. Toda a família, que veio gente de vários lugares do Brasil, né? De outro estado. Acho que e tem bastante Recife, gente da Bahia, família que mora também aqui na cidade de Santos. Que né? legal. Bela homenagem aí. Homenagem. É que eu não, como estava pequeno, não dá para identificar, mas ela que eu. E 10 dias depois ela acabou. Uma bela homenagem aí, dona Helena, que foi capa da Folha de São Paulo, diga-se passagem, né? Um trabalho também do jornalista, também o Luiz Fernando Menezes, também, que destaque na matéria na Folha de São Paulo, foi num domingo, me lembro exatamente, um domingo, né? Ela abrindo a janela assim da casinha dela aqui na rua, coincidentemente na Rua da Liberdade. Da Liberdade, né? Sim. Próximo também, né? A dona Helena também sempre frequentava aqui a Praça Palmares, era a presença obrigatória, né? E a manchete, se o Felipe puder, também é uma matéria da Folha de São Paulo, certamente ela era a última filha de escravos, né? Porque ela foi... Acho que o pai dela tinha 96 anos, ou 95, quando ela nasceu. O pai dela tinha mais de 90, isso tinha. O pai dela se casou pela segunda vez aos 90 anos, tinha 95 quando ela nasceu. Então, quer dizer, 95 anos, realmente o seu Anísio era poderoso. Poderoso. Trabalhou até os 108 anos, tem até, se você puder, até mostrar para as pessoas, né? Aqui uma Correio da Tarde aqui uma foto, não sei se dá para ver, uma foto do seu Anísio, que ele carregava no porto, né? Até os anos 50, se não me engano, foi isso. Ele faleceu em 1940. 49, né? Então foi em 46, assim, 46, 47, essa foto aqui, ó, seu Anísio carregando uma saca de café, e ele faleceu, trabalhou até os 108 anos, né? 108 anos e faleceu 2 anos depois, né, aqui do Correio da Tarde também. E tem a matéria também da dona Helena aqui também, né, a matéria da dona Helena que aqui tem aqui do seu Anísio. Né? Isso aqui é na data de falecimento dele. 24 de abril foi o mesmo dia que morreu, né, morreu a dona Helena também, só que obviamente no ano passado, essa aqui com os filhos, dona Helena a dona Helena, essa primeira aqui, elas são muito parecidas, a mãe e a outra irmã. Tá aqui, tá cortadinha. A Inês, aqui, a dona Inês também. Tá aqui também, o José Anísio José da Costa, e teu trabalho, parabéns aí, que houve um reparo histórico, né? Junto, obviamente, aí na Câmara Municipal, porque às vezes, desculpe, Augusta, mas às vezes estão mudando o nome de ruas na cidade, que são mais às vezes para os interesses comerciais do que efetivamente pela história. Nesse caso, merecidamente, um reconhecimento histórico, né? Às vezes tem aí, enfim, mas é outra discussão, não vou entrar no mérito daqui nesse sentido, né?
Mas essa e é uma rua que não atrapalha absolutamente nada, né? Porque não tem moradia. É atrás, quem que puder, atrás exatamente do Museu Pelé. Museu Pelé. Uma rua até emblemática. Eu nunca imaginaria que ali seria o Museu Pelé. Também a importância do Pelé também, né, nesse sentido. E ali em frente ao Arcos do Valongo, onde acontecem vários e vários eventos aqui, ó. Santos abriga um dos últimos filhos de africanos escravizados, uma matéria que saiu na Folha de São Paulo em 2023, Dona Helena, e tem também a capa do jornal, ela abrindo a janela da casinha, uma casinha verde, sim, né, janela verde, ela abrindo a janela também. Uma bela foto do Luiz Fernando Menezes, jornalista, repórter fotográfico, competente Luiz Fernando Menezes também. Augusto, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos já para o segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade, a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvconsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Jornal em Foque de hoje, aniversário de Santos, 480 anos da cidade de Santos. Parabéns, Santos, todos os santistas nascidos na cidade, santistas que vieram para cá, santistas que já não moram mais aqui, mas passaram por aqui, tem um carinho especial por essa cidade aí maravilhosa, uma das referências não só do nosso país, mas também do mundo todo, né? Afinal, temos também o Santos Futebol Clube, referência. E é claro, quando você fala de Santos, fala de Pelé, para os mais, né? Digamos assim, o pessoal, os jovens não lembram muito do Pelé, não sabem muito bem. E agora é Neymar, que também está aqui em Santos, de volta a Santos também. Mas o Pelé tem essa referência fantástica nesse sentido.
Augusta França, que é guia de turista, à frente aí do Mochilando Afroculturas também, a nossa convidada de hoje, essa agência online, criada em 2022. Mas antes, para retomar, a gente está vendo um crescimento, né, da questão do afroturismo, né? Inclusive, a Embratur lançou um vídeo, o vídeo está no finalzinho, está em inglês, mas voltado justamente para para ser divulgado nos Estados Unidos, mostrando as belezas, a riqueza, né, da população preta no Brasil. Se o Felipe puder, agradeço. A gente vê um rápido vídeo aí, né, da Embratur, que está disponível, foi lançado no ano passado aí, falando um pouco da riqueza do Brasil. E aí a gente tem uma série de cidades também. Foi lançado também um guia muito interessante sobre o afroturismo no Brasil, que Santos, né, está contemplada pelo trabalho também da Augusta França. Experience the splendor of Brazil's nature and the Afro-Brazilian roots. It's spectacular. It's for you. Muito bem, esse vídeo aí, né, da Embratur, divulgando justamente a questão do afroturismo, né? E, obviamente, foi lançado também, né, aqui ela gentilmente está disponível também, o Guia do Afroturismo no Brasil, Roteiros e Experiências da Cultura Afro-Brasileira. Esse aqui é um livro, mas está disponível também na internet, né? É um guia que as pessoas podem, né? A Prefeitura de Santos também tem lá uma página no Turismo Santos também sobre o afroturismo. E aí foram listados aqui, é claro, a lista é enorme, listados também na região Nordeste, praticamente todos os estados do Nordeste, todos os estados, né? Praticamente todos, região Norte também, Centro-Oeste, Sudeste, e a região sul, especialmente o Rio Grande do Sul, né, nesse caso. É claro que sempre tem alguns que falam, faltou isso, faltou aquilo, mas assim, você pelo menos tem um material nesse sentido. E você tem uma participação importante aqui, que a cidade de Santos está contemplada aqui na região sudeste, São Paulo, nas páginas 52 e 53, se não me engano, do guia. Como é que foi essa experiência aí? Está listado aqui, exatamente, 52 e 53 do guia, que tem a caminhada Quilombos Históricos de Santos, né? A Maria Augusta aqui de França Oliveira está aqui. Descubra, o visitante é convidado a caminhar pelas ruas de Santos e redescobrir a cidade pelos passos e histórias da população negra entre os séculos 16 e 20. Cada parada revela memórias de luta, fé, cultura e resistência, trazendo à tona um passado muitas vezes silenciado, mas essencial para compreender a identidade da cidade. E também a Caminhada ao Negro Café, Caminhada Mulheres Negras, Histórias e Memórias do Cotidiano Santista e a Caminhada do Engenho, né? E aí também o visitante percorre as ruas de Santos, uma caminhada guiada pela memória e pelas marcas da presença negra entre os séculos 16 e 20. A jornada inclui visitas a locais emblemáticos como o Quilombo do Pai Felipe, o Quilombo de Jabaquara, o Engenho São Jorge dos Erasmos e a Igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo do caminho, há encontros com espaços de memória, museus, centros culturais e pontos de cultura que preservam e valorizam o patrimônio afro-brasileiro. A experiência se completa com a culinária típica afro-brasileira. Parabéns aí pelo trabalho, esse guia também está disponível. Foi lançado relativamente recente isso daqui, né? Sim, ele é recente, foi lançado no ano passado. Esse guia ele foi lançado só online, né? Eu que acabei imprimindo. Tal. Mas quem quiser também acessar pode entrar na página no Instagram, Mochilando Afroculturas, que a gente tem o link lá do guia, né? Então a pessoa consegue. Né? Esse do Ministério, mas também a gente participa do Guia de Afroturismo do Estado de São Paulo. Paulo, que né? foi primeiro lançado
em 2024, né? Esse guia agora já foi lançada a segunda edição no final do ano, que também foi disponibilizado online, e sugerindo, nesse caso aí, esse primeiro guia do Estado, foi sugerido 10 roteiros de afroturismo do Estado de São Paulo, e esse segundo foi lançado no final do ano, em novembro. Aí que é federal. Já foi o do Estado também. Do Estado, aí já tem cerca de uns 23 roteiros. Tem aumentado. Mesmo esse guia do Ministério que foi lançado, ele não conseguiu contemplar todos os roteiros de afroturismo. Muitos ficaram de fora, né? Houve uma inscrição para nesse período antes, né, de ser lançado o guia, então muita gente participou, muitas cidades, né? Porque está assim, desde 2018 o afroturismo ele tem estado num crescimento, assim, uma coisa... Essa eu ia te perguntar, 2018 que começaram a perceber aí essa questão da importância de valorização, no caso do afroturismo aqui, porque até então pouco se falava, pouca coisa tinha. É porque ocorre o seguinte, esse turismo, né, cultural, turismo afro, ele era antes, estava ligado ao segmento de turismo étnico, né? E Bahia, isso sempre, desde sempre, né, Salvador sempre teve esse turismo étnico. Mas ocorre que em 2018, nessa ocasião, esse segmento ele ganha uma identidade própria, né? Ele passa a ser titulado como afroturismo. E quando ele ganha essa identidade própria, ele passa a vir num crescimento. Eu tive acesso ao afroturismo em São Paulo, exatamente por volta de 2018, que eu comecei a ter a informação de que estava tendo roteiros. Primeiro eu participei através de uma jornada de patrimônio cultural do SESC, de um final de semana inteiro, com vários roteiros de afroturismo. Então, eu me inscrevi, participei de 2 roteiros, um no sábado, um no domingo, e eu fiquei assim encantada com o roteiro, porque aí o tempo todo que eu estava ali participando do roteiro, eu ficava lembrando o quanto Santos tinha de história sobre a população negra. E essa questão desse apagamento era uma coisa que já me incomodava por demais, mas não sabia como trabalhar isso, né? E aí quando eu consigo acessar o afroturismo em São Paulo, depois eu volto muitas outras vezes para participar de roteiros lá. E daí a inquietação foi tomando conta, né? É inevitável, né? E aí eu vi que ali era uma oportunidade de eu desenvolver esse trabalho aqui na cidade de Santos, né? E aí nasce efetivamente o Mochilando Afroculturas. Aí nasce o Mochilando. Teve a pandemia no meio do caminho, que aí obviamente complicou um pouco. O período da pandemia foi o período que eu peguei e fui estudar turismo, fazer o curso de turismo, porque eu não poderia atuar, né, como eu sou... Relações públicas, né? Minha formação, né, acadêmica com relações públicas, e eu sou ativista do movimento negro, já beirando aí já uns 35 anos de ativismo no movimento negro, mas isso não me dava... eu não poderia atuar no turismo, eu teria que ter uma formação. Daí eu aproveitei esse período da pandemia para poder fazer o curso, fiz o curso online, e aí ao mesmo tempo estudando, pesquisando para desenvolver o roteiro que foi o primeiro, né, escolhido, foi a caminhada dos quilombos históricos de Santos. E daí quando chegou 2022, eu consegui... concluí meu curso, tudo, aí consegui colocar a caminhada na rua e não parei mais, né? Já são 46? Estou indo agora a gente vai realizar a 42ª. A 42ª neste sábado agora. Só a caminhada dos quilombos, fora as outras que a gente faz, né? Porque é um roteiro muito procurado, principalmente pessoas fora da cidade. Aproveitar também, aí quem se interessa, e eu sempre falo, né? A gente não tem dimensão
né, da riqueza histórica que Santos, e eu digo Santos e São Vicente, que até eu defendo aqui, tive outra oportunidade aqui, todos que vêm aqui, a gente fala um pouco sobre isso, de unir, eu acho que tanto as secretarias de turismo, institutos históricos geográficos e também, quem sabe, também no caso de Santos, a gente tem a Fundação Arquivo e Memória, unir Santos e São Vicente, a GEM, que eu não sei ainda se existe, unir para trabalhar uma pauta conjunta sobre a história, a riqueza histórica, porque, volto a dizer, São Vicente está completando em breve 500 anos, Santos hoje completando 480. Eu acho que no Brasil, duas cidades com tanta riqueza histórica que não são capitais. Né? Se você vai para o Rio de Janeiro, é uma outra realidade, uma capital. Salvador é uma capital que se transforma. Aqui não é capital, mas a importância que ela tem para a história do Brasil, e se você for pensar, a história de Portugal também tem uma relação direta aqui com a nossa cultura e passa, obviamente, por esse resgate da nossa história. Se você trabalhar de forma conjunta, né, eu particularmente acho que é possível você atrair mais gente para conhecer a história. Você vai na Europa, né, é história pura em várias cidades, né, então, e você valoriza, cobra-se para isso. E você valoriza, gera emprego, gera oportunidades, e aqui a gente ainda, o cara reclama porque não sei o quê. A gente está aqui, por exemplo, o Museu de Pesca está fechado já há quanto tempo? O aquário está fechado há quanto tempo? Né? Só para citar alguns exemplos nesse sentido. A gente vai falar, Augusta, dos roteiros, depois num rápido intervalo comercial, tá bom? Aí você vai falar exatamente dos roteiros, como é que faz, como é que funciona, e é claro, muitas curiosidades aí que as pessoas vão encontrar nesses. Hoje são 5 roteiros, né? 5 roteiros que estão disponíveis aqui também pelo Mochilando Afroculturas. Mas depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais.
tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a Augusta França, que é formada não só em Relações Públicas, em Turismo também, e ela está à frente do Mochilando Afroculturas, também está dentro do projeto Afroturismo São Paulo, aqui um projeto da Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado, né, e também do Ministério do Turismo, que foi lançado também no ano passado, a Caminhada O Negro Café, a Caminhada Mulheres Negras, Histórias e Memórias do Cotidiano Santista, Caminhada do Engenho, enfim, tem vários projetos importantes, né, aqui de Santos, mostrando a importância de Santos dentro do afroturismo também nesse sentido. E eu tinha falado no bloco anterior da importância de Santos e São Vicente estarem atreladas aí, porque a história de uma está diretamente atrelada à história da outra. Estamos na mesma ilha, né? Por incrível que pareça, estamos na mesma ilha, né? Onde moram aí, se a gente somar aí, pelo menos aí somando Santos, que a grande maioria mora em Santos, São Vicente é mais dividido com a área continental, mas somando aí deve dar algo em torno aí de mais de 550 mil pessoas que vivem na ilha de São Vicente, sem contar a área continental das respectivas cidades. Mas falta um pouco de entrosamento. Mas a Augusta falou aí que tem boas notícias aí, né? Como é que é, Augusta? Tá em tratativas aí? Então, a questão da gente ter, né? Eu falo gente porque eu tenho uma equipe que a gente trabalha o afroturismo, né? Fato de ter implantado aqui na cidade de Santos, isso despertou interesse de outras cidades da nossa região, né? Então, no ano passado recebi um convite, né, da secretária de Turismo de São Vicente, a Juliana Santana, porque existe um interesse da secretaria de implantar afroturismo lá, então fui para uma reunião para poder falar do meu trabalho e aí ficou-se, né, a secretaria de pensar num trabalho lá com a população sobre a questão, né, desse resgate histórico da população negra. E agora, recentemente, recebi um convite do SESC, vai ser realizado em São Vicente, um roteiro do SESC sobre afroturismo. Aí a gente da Mochilando, a gente está fazendo uma parceria com um historiador, que é o Odair José, que ele é estudioso, né? É professor, professor, né? De história. Dá para ver aqui Carnaval também. Sim, né? Lançou ele tem livro sobre Carnaval. Ele só não veio aqui por causa do horário, que ele dava na faculdade, na escola. Sim, né? Tem o livro dele que é muito bom, sobre a história da X9, né? Então a gente vai estar numa parceria com um roteiro de afroturismo lá em São Vicente, mas isso vai ser no dia 4 de abril, né? Está um pouquinho longe, mas já está confirmado que vai ter esse roteiro lá com o professor, né, historiador Odair José, em parceria com a Mochilando Afroculturas. Então legal. É isso, e é interessante esse interesse, porque a gente teve também em Cubatão, né, a Federal de Cubatão tem o curso de turismo, estive lá em novembro, fui convidada para assistir a apresentação de TCC sobre afroturismo, porque os alunos da Federal vieram participar aqui da Caminhada dos Quilombos, e então isso está despertando interesse, né, do pessoal que está estudando turismo. A gente tem recebido convite para ir na ETEC aqui de Santos, na Federal, já fui lá umas 2 vezes também, eles já vieram aqui por conta do afroturismo. Então é muito bom ver que, de repente, as outras cidades aqui passam também a aderir, né? Isso é bastante importante. Alguém colocou a semente agora, né? Aquilo que eu falei no início do programa, né? A gente já está chegando no final, Augusta, mas para falar dos 5 roteiros, como é que funciona? E até esse gancho, nesse sábado, né, dia 31 de janeiro, né, vai ter já começa aí a 42ª. Né, a primeira edição da Caminhada dos Quilombos. Exatamente. Né? Como é que funciona? Quais são os roteiros para as pessoas entenderem? Quem tiver interesse, como é que faz também, né? Acessar lá, obviamente, a página de vocês. Fica à vontade aí para as pessoas
Então, quando a gente deu início em 2022 à caminhada dos quilombos, a gente começou a perceber o interesse das pessoas de estar participando dos roteiros. É um roteiro que tem atraído pessoas de várias cidades do interior de São Paulo, da capital, e daí a gente foi vendo a necessidade de criar outros roteiros. No ano de 2023, lançamos a Caminhada do Engenho, que é um trabalho que a gente faz pela Zona Noroeste, né, passando por algumas ruas da Zona Noroeste, começando ali no Horto e passando por algumas ruas para contar algumas histórias de personalidades ligadas à história de Santos. Ali na Caneleira, né? Engenho dos Erasmos ali na Caneleira, né? Ali a Caneleira, Vila São Jorge. Que é gerido pela Sim. USP, né? A USP Sim, que tá à frente ali do... Então, e aí a gente finaliza lá com a visita monitorada, né, do educativo do engenho. E então é uma aula de história que a gente tem, né, no engenho que foi constituído no século XVI. Então é uma caminhada também maravilhosa, as pessoas gostam muito desse roteiro também. E no ano de 2024 a gente lançou mais 2 roteiros, que foi a Caminhada Mulheres Negras, Histórias e Memórias do Cotidiano Santista, onde a gente trabalha a história de cerca de 9 personalidades, mulheres, né, da nossa cidade, invisibilizadas na história da cidade de Santos. Então a gente traz a história... Alguns nomes, se você puder, até para as pessoas saberem quem algumas personagens... Tem nome de escola também, que até então não dava sobrenome, né? Depois teve que também ter foi um trabalho, né? A Maria Patrícia Fogaça. Exatamente. Que agora o nome da escola é Maria Patrícia Fogaça. Até então era só Maria Patrícia. E nós entramos também com um pedido que vai agora ser concretizado também da rua, né? Porque existe lá no bairro Santa Maria o nome da rua, que é tá lá a placa Maria Patrícia, mas agora vai ser trocada a placa. Vai constar o sobrenome dela, Maria Patrícia Fogaça. Isso em março, a placa já vai estar sendo também... Mas já aprovou na Câmara? Foi aprovado. Já na Câmara, só né, que nem a escola também com a placa, porque o Fogaça não podia aparecer, era só Maria Patrícia. Então, né, essa questão da população negra, não houve uma certa preocupação, interesse em colocar o sobrenome dela. Exatamente. Então, a escola lutou para que isso fosse, diz que levaram cerca de 20 anos lutando, né? 20 anos só para colocar o sobrenome no nome da escola. Na escola. E agora a gente conseguiu, através do mandato do vereador Chico Nogueira, também, né, mudar lá a placa, colocar o sobrenome, que a gente até passa, essa rua da Maria Patrícia fica em frente ao Horto de Santos, né? Então a gente passa pela rua... É a rua que corta o Horto Municipal. A gente passa por essa rua contando a história dela ali também, né? E nessa caminhada das mulheres, a gente traz a história também de uma figura totalmente desconhecida da história de Santos, que é a dona Teresa Antônia, que foi mãe do jornalista, do Carlos Vitorino, que foi um jornalista negro na história da cidade de Santos, século XIX. E ela é a mulher a cozinheira, né, super conhecida na cidade de Santos, que foi escolhida para organizar o jantar de Dom Pedro II. Então ela era também era dona de uma quitanda no centro histórico de Santos. Então a gente passa ali pela região onde existiu a quitanda, a gente conta essa história da dona Teresa Antônia, né? E de outras mulheres, personalidades importantes aqui para a nossa cidade. A Marcolina da Conceição, que foi... Marcolina da Conceição tem nome de rua aqui no bairro da Aparecida, bem pertinho aqui, que atravessa a Avenida Patrícia Pedro, era né? Parteira. Era a parteira, né? Que aí trouxe muitos brancos, né? Sim, a elite, né? Elite muita gente branca, da elite exatamente, santista, as pessoas nasceram... Aí sim, essa era... Pode dizer a cozinheira, Marcolina. E a Marcolina era... A Marcolina, ela trabalhava na Santa Casa, e depois do horário de trabalho dela, que ela também era cozinheira, trabalhava na cozinha da Santa Casa, mas ela tinha um trabalho voluntário como enfermeira. Olha. Então, nas horas quando ela terminava o trabalho dela, ela ia para a ala dos tuberculosos, né?
e atuava como enfermeira. Ela fez esse trabalho voluntário durante 60 anos, né? Não é pouca coisa. Poxa vida, eu fico espantado que são histórias que a gente... desconhece. E tem muitas outras, né? Imagina, só para um aperitivo. Aperitivo porque são histórias que a gente desconhece, né? E é importante, por isso que esse programa, dentro desse aniversário de Santos, para resgatar isso daí, porque tem uma relação direta nesse aspecto. Mas também tem outras, a Caminhada do Engenho, você já falou. Eu falei das mulheres, que dia 7, né, na semana do 8 de março, vai ter a Caminhada Mulheres Negras, né, 7 de março. 7 de março. Em homenagem sábado ao dia. É um sábado também. Vai ter a Caminhada Mulheres Negras, Histórias e Memórias do Cotidiano Santista. E eu falei, né, da Caminhada do Café, que a gente faz esse trabalho também, contando a história do negro que trabalhou para o enriquecimento, né, o trabalho que deu o desenvolvimento econômico da cidade de Santos, enquanto a população negra ficava sem receber uma quantia justa só pelo trabalhar. Seu trabalho. Era um prato de comida, muitas vezes. Trabalhou no período como escravizado, e no pós, né, abolição, essas pessoas também não recebiam um valor justo, né, pelo tamanho da riqueza que eles ajudaram a construir. Como até hoje, né? Se a gente for analisar, né? Homem, se a gente for homem branco, né? Mulher branca, homem negro e a mulher negra, né? Em termos salariais. Sim. Há uma diferença, infelizmente, ainda existe essa diferença financeira, como se como se as pessoas, né, pudessem lidar ainda com esse tipo de situação, mas é uma triste realidade ainda nesse sentido. Só falta uma caminhada. A última caminhada que você lançou mais recentemente, né? A caminhada que foi lançada ano passado, em maio, foi um presente que a gente recebeu do Bruno Rodrigues de Lima, que é um pesquisador, é o maior pesquisador do Brasil sobre a história de Luiz Gama, e ele publicou no ano passado o livro... Jornalista Luiz Gama. Jornalista, abolicionista, advogado, é uma personalidade importantíssima para a história do Brasil. E a gente foi saber, através das pesquisas do Bruno, que o Luiz Gama ele teve uma atuação muito forte. Durante 10 anos, ele atuou muito na cidade de Santos, né? Então, o Bruno veio a Santos em maio e depois em outubro, e a gente construiu juntos, né? Ele mora na Alemanha, então, por videochamada, a gente foi construindo a Caminhada Luiz Gama, caminhos de Luiz Gama na cidade de Santos. E então a gente tem feito isso com a presença dele. Ele veio em outubro para a Rafa Literária lançar o segundo livro sobre Luiz Gama. Só no ano passado lançou 2 livros sobre Luiz Gama. E o primeiro é que a gente teve acesso à história do Casarão da Frontaria Azulejada através do livro, da pesquisa do Bruno. Porque o livro que ele lançou, Luiz Gama contra o Império, conta a passagem do Luiz Gama e a relação dele com o processo de libertação dos 217 escravizados do Comendador Neto, né? Então a gente tem essa caminhada, Luiz Gama. Essa tem data para acontecer? Ainda não tem. Por enquanto a gente tem feito ela, como o Bruno tem vindo muito para o Brasil por conta dos lançamentos, né? Porque ele faz pós-doc dele lá na Alemanha, então ele vem cumprir uma agenda de palestras, de lançamentos no Brasil, e quando vem, então a gente combinou isso. Aí ele vem porque é outra coisa, né? O próprio pesquisador veio a com pessoa o livro mais dele. pessoa mais gabaritada, estudou, pesquisou. Então a gente, por enquanto, a gente tem feito com a presença dele, né? Como ele volta aqui para o Brasil em breve. Então, assim que ele vier, a gente já joga lá Muito bem. nas redes sociais. Bem, tá tudo lá no Instagram, no Instagram, né? Instagram isso, também do Mochilando Afroculturas, né? Quem tiver interesse, inclusive tiver informações para este sábado, dia 31, quiser participar, vai ser a caminhada dos quilombos históricos de Santos, né? Específico dos quilombos históricos. São 3
vocês vão visitar 3 locais? Não, quantos locais são ao todo que vocês vão visitar? Ao todo, a gente passa, na verdade, por 7 pontos, 7 né? pontos. São 7 pontos, para contar, porque assim, tem locais Tudo do centro, a gente começa Walking ali na tour. Vila Matias, né? Ali na CT, onde existiu o Quilombo do Pai Felipe. Daí a gente vai até o centro histórico e conta história de locais que têm relação com a história do Quilombo. Muito bem, muito legal. É só entrar lá nas redes sociais, né, do Mochilando Afroculturas. Felipe já colocou aí rapidamente também. Teve lançamento de livro ano passado. Enfim, tem uma série de informações lá e já tem lá Caminhada Quilombos Históricos de Santos. Está lá no Instagram, lá, disponível, e tem todas as inscrições. Augusto, eu queria agradecer muito sua presença nesse programa comemorativo ao aniversário de Santos. Muito obrigado mesmo. Né, esclarecimentos importantes, né, de um olhar da história que nem sempre está dentro dos livros. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E parabéns, Santos. Parabéns, Santos, 480 anos. Né? A gente agradece aqui o Jornal em Foque, agradecendo o nosso Augusta, agradecemos você, amigo internauta, agradecemos também você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, Twitter, enfim. Agradecer o Felipe Brandão, Trabalhos Técnicos, também a Beatriz, também Chavrubi aqui. E é claro, você pode rever o programa a qualquer momento, não só nas nossas redes, mas 5 horas da tarde, reprise na TV Com e no mesmo horário na Rádio Santos FM. Muito obrigado, tenham todos um ótimo feriado. E parabéns, Santos, 480 anos de muita história para contar. Essas aqui foram algumas dessas histórias que trouxemos hoje aqui no Jornal em Foque. Até amanhã. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.